Boa tarde. Eu me chamo Glécia, eu sou engenheira da Associação Brasileira de Cimento Portland. Eu agradeço aqui a oportunidade da Prefeitura e da Secretaria de Infraestrutura nessa oportunidade da gente dividir o conhecimento sobre o pavimento ter travado. Hoje a gente vai contar aqui com o especialista Paulo Grossi. Aí eu convido a secretária Manuela para a gente falar aqui do nosso objetivo, do nosso curso. Manuela. Boa tarde, pessoal. Agradecer aqui a Glécia, né, e o pessoal, o Paulo aí, que a gente já esteve conversando, o pessoal da ABCP, por essa oportunidade de a gente conseguir esclarecer aí alguns pontos que entendo ser importantes sobre o pavimento ter travado, visto que a gente tem várias obras. E aí, Glécia, agradecer aqui também o pessoal da CAGES, que deve ter, né, pessoas da CAGES aqui, convidei o pessoal da SEGAS também, o pessoal da Secretaria de Conservação e o pessoal das coordenadorias regionais, que também trabalham com intertravado na prefeitura. Tá? Então, aos poucos, eu acho que as pessoas vão entrando aí, vão pegando no caminho. Agradeço aqui a vocês, não vou conseguir ficar o tempo todo, mas desde já, né, peço que todos, também ao final aí da apresentação, tirem suas dúvidas. E caso seja necessário, Glécia, a gente pode até fazer depois uma rodada de conversa, né? Porque eu acho que fica... sim, as pessoas foi o que a gente estava comentando. Hoje, né? Pegam as informações hoje, vão a campo e acho que posteriormente a gente pode fazer uma outra rodada mais, de uma forma mais informal, mais de conversa mesmo, de situações reais de campo nossa, tá? Sim. Obrigada a todos, obrigada, Paulo, aí. Tá bom, obrigada, Manuela. Paulo, por favor, liga a sua câmera. Oi. Boa tarde a todos. Vou apresentar o Paulo. O Paulo é um consultor técnico da Bloco Brasil, né? Ele tem já uma experiência de 40 anos no mercado. Ele trabalhou na BCP, foi meu colega lá há 10 anos atrás, foi gerente dessa área de indústria, de fabricação de bloco, de pavimento intertravado, então hoje ele é um dos maiores especialistas nessa área. Então, Paulo, eu agradeço já o convite seu e da Bloco Brasil aí por nos ceder suas horas, né? E a gente pode começar. Aí eu vou o Cristiano e Noé, se vocês quiserem interromper em algum momento, e a gente deixa para o final as perguntas aqui, que quem está assistindo pode já enviando pelo chat. Ok? Podemos? Ok. Podemos. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar podendo colocar um pouquinho aí desse assunto que eu trabalho já há algum tempo. Queria agradecer à Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Infraestrutura, a ABCP, que a Regional Norte e Nordeste são amigos, parceiros, e para nós, né, da Bloco Brasil, na condição de consultor técnico, é uma honra poder participar desse evento. A Bloco Brasil é uma associação dos fabricantes de blocos e pisos intertravados, e a nossa missão é realmente de levar conhecimento, não só aos fabricantes, mas também levar esse conhecimento para o mercado. Essa é a ideia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre execução do pavimento intertravado, mas eu queria já aproveitar um gancho aqui. Eu achei legal essa sugestão da Manuela, de que, se necessário, fazer rodadas aí de situações reais, né? A gente vai falar aqui, baseado no que a gente tem de conhecimento, experiência, principalmente falando da norma, mas existem situações em que são reais, né? Existem particularidades, peculiaridades locais em que a gente pode estar tratando isso de uma forma mais pontual. Ok? Então, vamos lá. Nesse trabalho que a gente vai apresentar, nós podemos separar aí em requisitos do intertravamento, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, materiais, e execução das camadas e a questão da inspeção final desse pavimento.
Então, a primeira coisa que é importante passar é que nós estamos falando da execução do pavimento, onde existe uma norma. Então, no passado, a gente fazia isso basicamente pela experiência, e hoje existe uma norma, né, que é a NBR 15953, de 2011, e ela tem todo esse detalhamento. Ela se aplica à pavimentação intertravada com peças de concreto, que vão estar submetidos a tráfego de veículos dotados de pneumáticos ou áreas de armazenamento. Nós vamos tratar especificamente dos requisitos da execução. Nós não vamos tratar aqui da questão de projeto, tá? Então, nós vamos imaginar que tudo que a gente for falar aqui, nós estaríamos baseados em algum projeto que foi elaborado para essa execução, ok? Então, a primeira parte, realmente, é entender a questão do que é o pavimento. Toda vez que a gente fala em pavimento, eu estou falando de uma estrutura. Normalmente, o que vai dar o nome a esse pavimento é a sua superfície, é a parte superficial dessa estrutura. Então, por exemplo, se fosse uma estrutura rígida de concreto, seria um pavimento rígido de concreto. Nós estamos falando de piso intertravado, então nós vamos falar de uma estrutura que tem como revestimento peças de concreto, que são os intertravados, mas o pavimento, ele é composto por algumas camadas, né? Então, nós estamos falando aí de um subleito, que seria o terreno local, uma subbase, se for necessário, uma base, o material de assentamento, que pode ser areia ou pode pedra, as peças de concreto, efetivamente, a contenção dessa pavimentação e o material que é usado no rejuntamento. Então, essa é a estrutura que nós vamos conversar hoje. Olhando aqui a figura ao lado, a gente vai ver como é essa distribuição a partir desta estrutura, quando se aplica uma carga sobre esse pavimento, sobre essa estrutura, como é que ela vai ser descarregada lá no subleito, lá embaixo. Então, à medida em que você tem, quanto maior a carga ou quanto menor for essa sua capacidade de suporte aqui embaixo, maior vai ter que ser essa estrutura. Então, só para a gente entender aí do que nós estamos falando. A questão do intertravamento, né, que é o nome que se dá a essa pavimentação, é justamente a capacidade que essas peças têm em resistirem a um deslocamento individual. E existem algumas formas de a gente poder acompanhar e entender essas movimentações. Eu posso ter uma movimentação da peça individualmente aqui na vertical, eu posso ter uma movimentação fazendo com que a peça, quando essa carga é aplicada fora do eixo da peça, ela pode tentar fazer essa rotação. Tem essa questão aqui de um deslocamento horizontal, para a gente entender, seria numa situação de frenagem, por exemplo, né? E o de giração, que é aquilo que a gente costuma ver, principalmente em manobras de caminhões, de carretas, que a peça tenderia a se movimentar. Então, o trabalho do intertravamento é justamente evitar todas essas movimentações. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, cada um dos elementos que vão compor essa parte do assentamento, eles vão ter uma finalidade para que a gente consiga evitar. No contexto geral, depois de assentado e rejuntado, e com os travamentos, as contenções laterais prontas, essa é uma configuração que mostra que essa pavimentação, o contexto geral, ela vai transmitir todos esses esforços, todos esses movimentos que seriam de uma movimentação individual, elas vão jogar para essas peças adjacentes e garantindo, assim, o pavimento como um todo, dessa camada de rolamento ficar homogênea e flexível. Então, esse corte que a gente coloca aqui, ele mostra muito bem as condições necessárias para que a gente tenha o intertravamento. E aí está bem colocado, necessárias e indispensáveis. Não pode faltar contenção. Se eu não tiver a contenção, eu vou fazer com que essa peça se movimente, esse piso vai abrindo a junta e você perde totalmente a pavimentação.
A camada de assentamento também tem essa condição de estar recebendo essa peça e fazendo a ligação com a nossa base. E o preenchimento das juntas com a sua devida importância. É uma coisa fundamental, a gente vai poder falar bastante sobre isso, que não pode falhar. Você pode ter uma pavimentação com a contenção, com assentamento, e se você falhar no rejuntamento, no preenchimento das juntas, você também pode ter seríssimos aí no contexto do resultado da sua obra. Então, dentro dessa execução, a gente tem algumas atribuições e responsabilidades, né? Então, nós que vamos executar essa obra, nós vamos ter que atender ao projeto, né? Alguém já fez esse projeto lá e tem algumas determinações, alguns requisitos dentro desse projeto. Nós vamos ter que receber e aceitar as peças quando elas chegarem na obra, nós também vamos falar um pouquinho sobre isso. Ter uma mão de obra capacitada, né? Esse trabalho de hoje também vem contribuir para a melhora dessa capacitação. Utilizar os equipamentos apropriados. Obviamente que a gente não pode esquecer da legislação quanto à segurança, higiene e medicina do trabalho, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego nos condiciona. Verificar a aprovação da estrutura e contenções, isso também vai estar definido em projeto. E, em situações em que alguma coisa não esteja exatamente como prevista, tem que se informar ao projetista, ao comandante da obra. Ele tem que saber para levar isso aí para que o assunto seja resolvido. É importante a gente falar das peças, né? Então, assim como existe uma norma para execução, existe uma norma brasileira que trata da peça de concreto em si. Aí nós não estamos falando do pavimento, da estrutura, e sim a última camada, que é o revestimento, que são as peças de concreto. Essas peças de concreto, ela tem que atender a essa NBR 9781. E, principalmente, o que a gente vai estar avaliando, principalmente, não é tudo, mas principalmente, nós vamos estar falando da resistência dessa peça, resistência à compressão, absorção de água que essa peça tenha, o dimensional e os aspectos visuais. Todos esses requisitos são importantes para que a gente possa garantir a qualidade do serviço, né? Com relação à resistência à compressão, isso é um método de ensaio, onde você vai definir a resistência dessa peça, e a própria norma define 2 tipos de classe. Então, nós temos aí uma resistência de 35 megapascal. Essas peças servem para tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha. O que são veículos comerciais de linha? Para ficar uma coisa bem simples. Tudo aquilo que pode passar numa rodovia, né, dentro dos limites de carga das rodovias, aquele peso de balança, você consegue fazer com essa peça de 35, é mais do que suficiente. As peças com 50 megapascal, elas são normalmente utilizadas para tráfego de veículos especiais ou solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuado. Eu vou dar 2 exemplos aqui para tentar caracterizar o que seria um veículo especial. Um veículo especial é aquele que normalmente não vai passar na rodovia, não vai passar nas vias públicas. Então, por exemplo, aquelas grandes empilhadeiras que trabalham com containers nos portos, aquilo lá você não vai ter na rodovia. Então, ele é considerado como um veículo especial. Assim como uma situação de efeito de abrasão acentuado seria o próprio descarregamento de um container sobre a pavimentação. Ou seja, você não está colocando um pneu sobre a pavimentação, você está descarregando um container que, por mais lento que seja a descarga, ele vai dar um toque nessa pavimentação e ele vai tender a proporcionar essa abrasão acentuada na pavimentação. Então, essa é a diferença que a gente tem entre as duas resistências. A questão da absorção de água
ela está diretamente ligada à produção também, onde a norma também exige aí uma absorção máxima de 7% individualmente, né, em cada peça, ou a média 6%. Nós temos um slide aqui, que é o próximo, que vai mostrar, vocês vão conseguir entender melhor a importância dessas peças atenderem essa questão de absorção. Imaginem um dia de chuva, onde, obviamente, a chuva vai cair por toda a pavimentação, e algumas horas depois dessa chuva passar, o sol voltou e a gente tem uma situação como essa daí. O que significa isso? Que as peças estão com absorção diferente. As peças que já estão mais claras, estão mais secas, como nessa parte aqui, essas peças fatalmente estão com absorção dentro da norma e elas têm menos vazios dentro desse concreto, portanto, elas absorveram menos água. Essas peças que estão mais escuras, de uma forma bastante exagerada, é como se elas fossem uma esponja. Existem vazios dentro dessa peça, faltou um pouco, às vezes, de compactação, e esses vazios, a água penetrou e ela demora um pouco mais para sair. Isso ocasiona esse tipo de situação. Então, fica muito fácil de você observar numa obra se você tem problema de absorção na produção. Tá? Essa imagem ela fica bem interessante para a gente fixar. E a outra questão, que é a questão dimensional, onde a gente vai ter tolerâncias a partir das medidas que foram definidas pelo fabricante, né? Então, a minha peça tem 10 por 20. Então, existe uma tolerância de mais ou menos 3, tanto no comprimento quanto na largura, e também com relação à espessura. Lembrando que a norma, a 9781, ela, assim como ela define os comprimentos máximos e larguras máximas para ainda ser considerado um piso intertravado, assim como ela define lá a resistência de 35 megapascal e 50 megapascal, ela também define espessuras mínimas. Então, a espessura mínima, ainda com essa tolerância de mais ou menos 3, dentro da norma é uma peça com 6 centímetros, tá? 60 milímetros. Temos também a questão do índice de forma. O que é o índice de forma? É uma conta que se faz dividindo o comprimento da peça pela espessura da peça. E ele tem que ser menor ou igual a 4, para poder estar dentro da norma. Em termos de aspectos gerais, nós temos 3 situações aqui, né? Que você tem que ter a peça com um ângulo de 90 graus, ou seja, ela não pode ter uma inclinação aqui nessa peça, para poder garantir a junta. As arestas, elas têm que ser muito bem definidas, tá? E com relação ao chanfro, que é essa inclinação que a gente tem aqui nas bordas, ela tem também um limite, que varia de 3 a 6 milímetros, e no caso do chanfro, eu posso produzir peças sem esse chanfro. A norma me permite. O que ela não deixa eu produzir é uma peça sem o espaçador. São aqueles espaçadores que você tem na lateral aqui da peça. Isso é obrigatório você ter no material. A inspeção visual, que é aquela hora que a gente vai estar recebendo esse material na obra, então é muito importante que a gente tenha uma homogeneidade nessas peças. Observar se essas peças não estão vindo com fissuras, com vazios, né, que seriam, assim, falta de material, se elas estão desagregando, se existe alguma contaminação, algum material orgânico que possa ter se misturado na matéria-prima e, por consequente, estejam aí na superfície. E a outra questão é a questão das arestas. Essas arestas têm que estar muito bem definidas, tá? Isso também vai influenciar na qualidade dessa pavimentação, tá? Isso é muito importante, e a gente vai tratar desse assunto quando falar do transporte do material interno na obra, porque a gente tem que receber essas peças com as arestas adequadas
e temos que manter essa qualidade durante o nosso processo de assentamento. Na questão da inspeção, né, que nós vamos falar aqui de lote. Então, nós temos, a própria norma define o que é considerado um lote. Um lote, ele, em linhas gerais, assim, ele não pode ser superior àquilo que se pode produzir no dia. Então, independente da capacidade de produção da fábrica, ele tem a limitação de produção diária, tá? Utilizando o mesmo equipamento e a mesma matéria-prima. E aqui é apenas uma tabela mostrando a quantidade de amostras que você tem que coletar desse lote para poder fazer os respectivos ensaios. Obviamente que, quando eu pego essas 6 peças para uma inspeção visual, obviamente que eu vou poder utilizá-las para fazer o dimensional e também vou poder aproveitá-las para fazer a resistência à compressão, dentro dessa ordem. Eu vou fazer a inspeção dimensional e faço aqui a resistência à compressão. Outras 3 peças para absorção, porque são ensaios que você pode fazer em outra ocasião e é bom não misturar. E resistência à abrasão, que aqui tem a quantidade de amostras, mas esse ensaio é facultativo, isso não é uma obrigatoriedade para o recebimento. Isso é combinado entre o cliente e fornecedor na ocasião da comercialização do piso. Bom, já falamos do piso, então agora nós vamos entrar, como eu coloquei no começo, a gente não vai entrar aqui na execução de cada camada, mas a gente vai colocar os principais cuidados, né, que a gente tem que ter para obter um resultado favorável nessa pavimentação. Então, uma coisa que é muito importante é que, ainda no subleito, que a gente consiga fazer todas as instalações, sejam as instalações de drenagem, de água potável, de esgoto, a parte elétrica, telefonia, tudo que tiver de necessidade nesse trecho, é imprescindível que isso aconteça antes desse trabalho. Que a gente consiga fazer o trabalho de, se for o caso, de envelopamento, de reaterro, compactação, ainda no subleito, para que as camadas de base sejam colocadas acima disso. Óbvio que a gente vai, no final da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre, numa situação de necessidade de fazer isso após a pavimentação estar pronta, mas é importante, neste momento, da gente lembrar que nós precisamos fazer isso, cobrar isso dos respectivos responsáveis, para que isso aconteça antes. A gente vai minimizar em muito as patologias dessa pavimentação. Em cima desse subleito, então, a gente vai construir aí a subbase e base, se assim foi definido em projeto, tá? Então, nós temos que, nesse momento, que é um outro cuidado muito importante, que a gente já coloque na preparação dessas camadas os caimentos que foram definidos em projeto lá na camada superficial. Então, se você tem no projeto que o seu pavimento vai ter uma inclinação de 2% no piso intertravado, nós precisamos seguir com essa inclinação em todas as camadas, porque senão a gente vai ter problema lá na camada de areia. Então, você faz uma base plana, e aí tem 2% para você ter de inclinação na pavimentação, na superfície, e aí vai querer compensar isso na camada de pó de pedra, na camada de areia, e aí a gente vai ter outro tipo de patologia. Então, é importante que esses caimentos sejam acompanhados em todas as camadas, tá? A questão das espessuras que foram definidas em projeto e as cotas que foram definidas também. Depois dessa parte, nós vamos ter que fazer a instalação das contenções. Então, assim, isso é imprescindível, a gente já tratou desse assunto lá atrás, né, falando da questão de como a contenção ela faz parte do intertravamento. Nós vamos ter uma imagem no final também mostrando uma liberação de uma pista parcialmente,
E aí a gente vai lembrar dessa importância. Então, nesse momento, também seguindo as cotas, também seguindo todos os caimentos que foram colocados no projeto, a gente vai, então, preparar essa contenção. Tem duas situações aqui de contenções que acontecem no meio da pavimentação. Então, a primeira condição que pode ter essa necessidade é quando você tem uma pavimentação com uma inclinação superior a 8%. Então, recomenda-se que a gente faça umas vigas transversais para evitar, para reforçar e diminuir o tamanho desse pano de assentamento, porque você imagina o seguinte, numa tração para subida, qualquer milímetro que uma peça dessa venha a se deslocar, a somatória desse deslocamento pode fazer com que a gente perca o alinhamento e as juntas comecem a abrir nas partes mais altas dessa obra. Então, é importante que a gente tenha umas vigas que fique na superfície, a mesma altura do pavimento, da superfície do piso intertravado, mas que ela fique cravada na base, para que ela tenha sustentação. Então, isso é muito importante, mas, nesse caso, em situações onde você tem uma inclinação muito grande. E a outra situação é quando você vai fazer final de um pavimento, uma ligação com outro pavimento. Então, aqui dá para imaginar que você tem uma pavimentação que não é intertravada, você vai ter aqui uma mudança de pavimento, por exemplo, saindo do intertravado para um pavimento rígido, por exemplo, e aí, nesse caso, você tem que fazer uma viga de travamento também para garantir. E isso vale também para uma situação onde você vai parar o intertravado ali e dar continuidade numa outra época. Então, você pode parar o intertravado, fazer essa viga e dar continuidade numa área ainda não pavimentada. Ainda vai ficar em terra. Então, você faz essa viga, porque aí você não vai perder o serviço que foi executado. Tendo concluído essa parte de preparação, né, de subleito, subbase, base, se fosse o caso, e as contenções, então a gente vai entrar efetivamente na questão do assentamento. E aí, obviamente, isso aqui é só para a gente chamar a atenção de você ter ferramentas adequadas. Não tem nada aqui de excepcional que ninguém conheça por aí, mas é comum, às vezes, a pessoa não tomar esse cuidado de levar essas ferramentas e começar a fazer alguns arranjos lá, né? Fazer algumas adaptações com ferramentas que não são adequadas. Mas são ferramentas que todos nós temos o hábito aí, não tem nada de diferente aqui. Estou falando da linha de nylon, de vassoura, de marreta, estaca, quer dizer, não tem nenhuma coisa nova aí. Aí nós vamos falar do recebimento. Nós falamos lá da qualidade da peça, das arestas. Eu coloquei aqui algumas formas de descarregamento. Existem algumas fábricas que entregam o material deixando essa carroceria na obra, como se fosse uma caçamba. Ela vem, ela deixa toda essa carroceria com esse material paletizado. Existem locais onde a descarga é feita pelo caminhão multi, ou seja, o material está paletizado e vai ser descarregado paletizado. E existem situações onde essa descarga ela vai ser manual, até por conta da própria obra não ter a condição de transportar esse pallet para o local de assentamento, então a descarga vai ser manual. Então, o que a gente recomenda é que com muito cuidado para fazer essa descarga, no sentido de não ultrapassar a altura de 1,40 m, que é uma garantia aí de segurança, e preferencialmente fazer uma amarração para que isso não despenque na cabeça de ninguém, né? Não precisa ser necessariamente na cabeça, mas se isso aí cair no pé de alguém, com certeza vai machucar. Então, a descarga tem que exigir que essa descarga seja feita, no caso de manual, de forma adequada, tá? Não é para sair jogando o piso de qualquer jeito, não. Porque aí você tem um controle do recebimento,
a peça está perfeita, com as arestas perfeitas, e você, no descarregamento, você já destrói. A mesma coisa no transporte da área de armazenamento até a área de assentamento. Com certeza já deve ter um monte de gente torcendo o nariz aí, porque na grande maioria das vezes a gente vê esse tipo de transporte, ou seja, chega na pilha, independente da pilha ter sido feita adequadamente, baixinha, com amarração, aí pega a peça de qualquer jeito, vai jogando no carrinho, chega no trecho de assentamento e ainda dá um tombo nesse carrinho, ou seja, você mesmo começa a destruir as arestas da peça. Então, o ideal é que essas peças, elas podem ser transportadas no carrinho, mas elas têm que ser colocadas no carrinho de forma adequada. E na hora de colocar isso na linha de frente, também colocar já empilhado. Para quem é o colocador, né, o calceteiro, com certeza o rendimento dele vai ser muito maior. Porque se ele tiver que pegar a peça que está virada, vira, pega com a mão, pega na outra, isso aqui também ajuda muito no rendimento, né? Não é só uma questão de garantia da peça, e sim também de melhorar a qualidade e a velocidade da produção do calceteiro. Então, falar um pouquinho da camada de assentamento, que em alguns lugares é feita com pó de pedra, outros com areia. A norma, ela define um limite aqui dessa camada de areia. E nós estamos falando nesse limite antes da compactação, tá, pessoal? É aquela hora que a gente bota lá o material no chão, quebra ela na enxada ou na pá, na hora do sarrafeamento. Essa areia, ela pode ter uma camada, uma espessura de 5, mais ou menos 2, ou seja, ela pode estar de 3 a 7, antes da compactação. Antes da compactação. Porque a gente sabe que essa areia ou esse pó de pedra vai acomodar depois que a gente passar lá a placa vibratória ou o rolo. Então, isso é muito importante. A outra situação é falar com relação ao porquê dessa espessura. Quando você trabalha com uma espessura maior do que essa, a chance de você ter uma deformação quando você submete essa pavimentação ao tráfego é muito grande. E quando você também trabalha com menos do que 2 centímetros, você corre o risco de ter, a partir da liberação do tráfego, você ter a quebra de algumas peças. Basta você ter alguma, na hora da feitura da base, você ter alguma brita que ficou um pouquinho para cima, quando você não tem uma camada de areia suficiente para fazer essa acomodação, você pode ter um problema dessa peça partir. Então, nem com excesso de areia, nem com areia com uma camada insuficiente. O ideal é que a gente trabalhe exatamente dentro dessa espessura adequada, dessa espessura que está especificado na norma, tá ok? Então, é uma somatória. Eu sei que certamente um monte dos profissionais, né, que estão aí participando desse evento, a maioria diria que conhece. Alguns sabem, mas não sabem exatamente o motivo, né? Por que o cidadão lá falou que tinha que ter 5 centímetros de pó? Então, é interessante a gente ver essas imagens, justamente para que a gente possa entender melhor, né? Entender o porquê daquilo. Não basta dizer como deve ser feito, a gente tem que entender o motivo, porque aí fica muito mais fácil da gente botar isso para frente. A questão do próprio sarrafeamento, aqui tem uma metodologia, né? Essa aqui é aquela que o cidadão coloca aqui 2 tubos metálicos, existem outras maneiras, o calceteiro tem aquela de marcar a areia com o próprio piso, depois de ficar as linhas. Então, isso independe. Mas o que é importante é que o sarrafeamento ele tenha um sentido. Principalmente nesse caso aqui, esse esquema de vai e vem no sarrafo normalmente não funciona, porque você deixa a areia muito irregular, ou pó de pedra. Então, a gente sempre recomenda que esse sarrafeamento seja feito num único movimento, um movimento em direção assim, partindo da área já sarrafiada para outra parte, mas não fazendo esse esquema de vai e vem aqui. Nós temos aqui uma tabela
E essa tabela, ela está contemplada na norma e ela define qual a granulometria que deve ser utilizado, que esse material de assentamento, para o assentamento deve obedecer. Óbvio que isso aqui está na norma e a gente não pode fechar os olhos para algumas situações onde é praticamente impossível atendê-la. Mas a gente tem alguns limites. Então, a gente tem que ter um material que seja possível de assentamento. Às vezes, eu já tive lugares onde tem mesmo na areia, você tem uma quantidade de seixo muito grande, com pedras grandes, e que o próprio fornecedor não tem a condição de fazer esse peneiramento, de tirar esse material. Então, obviamente, que a gente tem que fazer o melhor possível com o material que a gente dispõe no local. Então, em situações como essa que eu mencionei, do seixo, então é retirar o que a gente puder. Eu não vou chegar neste ponto do assentamento a falar em peneirar areia para enquadrá-la dentro dessa faixa granulométrica, mas a gente não pode ter o absurdo de ter algumas granulometrias muito acima do que é exigido nessa tabela. Uma outra recomendação que se tem é que a gente tem que sarrafiar no dia aquilo que a gente vai assentar. Então, preferencialmente, não deixar uma área já de areia ou de pó de pedra sarrafiada para o outro dia. Primeiro que isso pode se perder porque as pessoas pisam, a obra normalmente não vai estar fechada com tapume, então isso vai perder. E a outra condição é essa condição de chuva. Apesar de que a chuva pode acontecer durante a execução. Por exemplo, você acabou de sarrafiar, vem lá uma chuva forte, inesperada, e aí o que é recomendado é que se o assentamento for da continuidade logo após o término da chuva, que esse material seja removido e colocado um outro que ainda esteja numa pilha, que ele esteja trocado, porque aí ele com certeza recebeu uma quantidade e numa condição diferente dessa chuva. Esse material não vai ser perdido, simplesmente você vai botar ele num monte, essa água vai escoar e a gente vai usar ele em outro trecho. Porque é uma outra questão de qualidade. Você começa a sentar e essa peça, na própria movimentação dos calceteiros, dos ajudantes, dos carrinhos que vão passar em cima, você já vai deformar toda essa pavimentação que foi assentada sobre essa camada de areia saturada. Com relação aos tipos de assentamentos, também certamente não é novidade para ninguém, que o mais utilizado é o espinha de peixe, e aí se ele vai ser 45 graus ou 90 graus, a gente coloca sempre essas imagens, né, de como começar, lembrando aí que a gente vai partir das peças inteiras, para depois a gente poder fazer os arremates. E uma coisa que vocês podem achar que não precisaria dizer, mas a importância da gente iniciar a obra a partir de um esquadro. Eu já vi muita coisa do tipo, esse piso está com problema, que não está encaixando mais, não está cabendo mais, ou então a junta está ficando mais larga. Então, é imprescindível que a partida da pavimentação, ela tenha uma linha mestra que tire o esquadro disso, que a gente permaneça com linhas de referência, tanto na longitudinal quanto na transversal. A longitudinal não dá para tirar. A transversal, você pode ir mudando ela de lugar na linguagem do calceteiro para saber se essa piada está adiantando ou atrasando, né? Se ela está ficando para trás. E você perde o alinhamento no sentido transversal, que também vai te dar problema lá na frente. Então, é imprescindível que o início dessa pavimentação seja feito a partir desse esquadro. Tá? Aqui está um exemplo, fica bem interessante da gente ver, né? Porque nesse caso, apesar disso aqui não ser uma viga de contenção, mas é uma paginação que foi feita, então você já tirou o esquadro aqui para poder fazer essa tabeira aqui com a própria, né, só que com cor diferente,
você começa 45, você tem o sarrafeamento de areia bem executado, mantendo aqui, preferencialmente, os 3 milímetros entre uma peça e outra, que é normalmente a dimensão do próprio que já vem na peça. Essa peça aqui de cima, ela não é um travado normal, ele é um piso intertravado com juntas alargadas, que trabalha numa pavimentação permeável, mas porque fica mais fácil a visualização do espaçador, porque esse espaçador aqui é maior, então fica mais fácil de visualizar, tá? Mas não é com essa espessura toda, não. Lembrando que esse assentamento também pode ser feito de maneira mecanizada, tá? Isso aí vai depender da disponibilidade do equipamento na região. E, gente, os cuidados são os mesmos. Aliás, quando se trabalha com um assentamento mecanizado, às vezes se deixa de tomar alguns cuidados. Não é o equipamento que vai garantir que está bem alinhado, não é o equipamento que vai garantir que as juntas estão adequadas, porque o equipamento até pode colocar esse pano de peças bem juntas, mas se a próxima colocação ele não der o espaço e não controlar esse espaço, se não tiver uma pessoa ali para fazer essa junção a cada vez que ele deixa aí esse metro quadrado, aproximadamente, você pode ter problemas de alinhamento mesmo com o assentamento mecanizado. Então, você pode até diminuir o número de pessoas, mas você tem que ter algumas pessoas acompanhando e complementando ou ajustando, seja com martelo de borracha ou alguma coisa, para poder fazer com que essa pavimentação tenha qualidade também. Com relação aos ajustes, né, aos arremates, independente de saber que muitos arremates são feitos com a guilhotina, né, que é essa figura aqui, essa imagem aqui inferior à direita, mas a gente sabe que os acabamentos de melhor qualidade são aqueles que são feitos com ferramentas, com serra disco diamantado, seja ela de bancada, ou seja ela onde você vai cortar no próprio trecho. Tem uma imagem aqui que eu acho interessante e é muito recorrente esse tipo de problema, porque às vezes são situações diferentes. Eu vou fazer o arremate contornando todos os meus obstáculos, tudo que tiver no meu caminho. E existem situações em que isso não é possível. Então, por exemplo, para quem já instalou uma tampa dessa, sabe muito bem que ela tem uma aba aqui que é utilizada para poder fazer o chumbamento dela, né? Então, numa situação dessa, se você fizer o recorte acompanhando a curvatura desta tampa, fatalmente você vai ter problemas nessa pavimentação. Por quê? Porque não vai ter espaço suficiente entre a superfície dessa aba e o nível da tampa. Essas peças vão ficar acima, e mesmo que coubesse, você vai ter o problema de faltar material para a fixação desse piso intertravado. Já vi situações onde, então vou resolver, vou assentar esses arremates na argamassa. Também não é o adequado. Então, existem algumas situações que o melhor é você fazer o quê? Você faz um requadro, ou seja, você bota aqui uma moldura, essa moldura vai estar ainda na condição de poder receber a areia e a peça do piso intertravado. Você faz esse quadro de concreto que vai servir tanto para fixar a tampa, como para deixar esse arremate numa situação perfeita. Então, sempre gosto de mostrar essa imagem, porque independente da ferramenta que você tem, da qualidade desse cidadão que faz o corte, numa situação dessa, fatalmente, o resultado do arremate
não vai dar certo ao longo do tempo. Ok? E aí nós vamos entrar numa fase que parece que o serviço já acabou, né? Opa, já assentou, já fez contenção, já está tudo certo. Então, o rejuntamento aí é só bota lá um pó de pedra em cima e vamos correr para o abraço. E não é isso. Lembra daquela imagem que a gente mostrou lá no começo, do intertravamento, da contenção lateral, da importância dela, da camada de assentamento, que é a nossa areia, o nosso pó de pedra, da importância das peças de concreto, aí tem a mesma importância que é o nosso rejuntamento. Outra vez, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, mas eu não vou fazer as considerações exatamente qual a classificação. Também sabendo de que se você, assim como eu comentei na camada de assentamento, que você já tem uma certa dificuldade em determinados locais, imagine você para fazer o rejuntamento. Só que, neste caso, não tem outro jeito, pessoal. Se você tiver um material, seja ele um pó de pedra ou uma areia, em que você não tem a condição de ter uma granulometria capaz de entrar nessa junta de 3 milímetros, necessariamente você vai ter que fazer um peneiramento desse material. Existe assim, é um negócio simples, que aparentemente, mas vai me dar trabalho, só que mais trabalho vai dar quando você perde uma pavimentação inteira. Porque a partir do momento em que você não tem esse preenchimento de areia, preenchimento de pó de pedra, de forma adequada, você vai ter essas peças se movimentando. Lembra daquele movimento individual? Vertical, horizontal, de rotação, de giração? Essa areia, esse preenchimento, esse pó de pedra que vai estar nas juntas, ele vai garantir que essas peças não se movam, tá? E, em muitos casos, a gente faz ou percebe um falso preenchimento. Óbvio que se você jogar uma camada de pó de pedra, mesmo que ele não tenha granulometria adequada para preencher essas juntas, a parte de cima vai estar cheia. Então, você vai olhar, você vai até passar um rodo, passar uma vassoura, e, aparentemente, ele estará preenchido. Mas se você pular com um arame, um palito, sei lá o que, e você cutucar aquela parte de cima, você vai perceber que a parte de baixo não está preenchida. E isso vai causar sérios problemas à pavimentação. Em outras palavras, você vai perder o seu intertravamento, que é aquela condição inicial. Então, a importância deste rejuntamento é fundamental para o resultado da qualidade da sua pavimentação. A outra coisa que é interessante é a diferença de você esparramar esse pó de pedra, fazer com que ele entre nas juntas e você varrer. Ninguém está pedindo para você jogar o pó e sair varrendo, não deixar nadinha em cima dele, porque a hora que você vai fazer a compactação, que é o próximo passo aqui, a gente vai ter um problema, porque você vai passar a placa e é como se esse pó tivesse desaparecido, porque se ele estiver simplesmente naquele espaço que é composto na junção das duas peças, uma com a outra, quando você passa a placa vibratória, ele vai afundar, ele vai ficar sem areia nessa junta, então, ou pó. Então, novamente, nós temos que fazer o quê? Intercalando. Você joga outra camada, passa a placa vibratória ou rolo compressor, para que esse material preencha, gente. Esse rejuntamento, ele tem que encostar, ele tem que se juntar com aquele pó de pedra do assentamento e vir até a superfície, tá? Isso é importantíssimo. Um outro cuidado é que você, no decorrer do trabalho, ou seja, durante a execução ou no final do dia, quando vai fazer a compactação, que você não chegue com essa compactação, seja com o rolo, seja com a placa, a menos de 1 metro de onde você está trabalhando. Porque esse esforço, essa vibração, como você não tem contenção aqui, como não tem nada travando essa pavimentação, esse movimento vai empurrar
essas peças. Vai empurrar a peça, vai abrir a junta, o material de rejunte vai entrar e nunca mais a gente vai conseguir colocar esse piso no lugar, tá? Sem contar que vamos perder o alinhamento e, consequentemente, vamos perder a qualidade do serviço, tá? Então, está compactando junto com o assentamento, por etapas, para antes de chegar pelo menos 1 metro aí, nós temos que ter essa parada. A outra situação importante é que, seja na placa, seja no rolo, a gente tem que sobrepor as passadas, tá? Pelo menos uns 15, 20 centímetros da passada anterior. Usar a passada anterior como referência. Não dá para ir num caminho e voltar no outro sem que você tenha essa sobreposição. E, preferencialmente, bater nos 2 sentidos. Bater no longitudinal e no transversal. Isso é importante e é o que vai dar a qualidade final do nosso trabalho. Com relação à verificação final, então, quais são o que nós temos que ver nessa inspeção? Primeiro, verificar se essas juntas estão devidamente preenchidas. Isso a gente reforça e vocês não imaginam a importância disso. Que esse revestimento fique normalmente entre 3 a 6 milímetros acima não das contenções, mas, por exemplo, se você tem uma rua com guia e sarjeta, essa pavimentação tem que estar 3 a 6 milímetros acima para que essa água vá para cima da sarjeta. Que você tenha 3 a 6 milímetros acima de uma caixa de visita e outras interferências, tá? Deformação. Essa superfície do pavimento que a gente acabou de fazer, ela não pode ter, imaginando uma régua de 3 metros que você coloque na superfície, ela não pode ter mais do que 1 centímetro de deformação, tá? Não pode. E, eventualmente, seja retirado algumas peças que possam ter quebrado durante a execução ou que tenha sido quebrada. Às vezes você tem uma peça que tinha uma fissura e na hora que você passou a placa ou o rolo compressor, você acaba tendo essa peça danificada definitivamente. Então, é retirar essa peça e fazer a substituição. A gente colocou essa imagem aqui, porque existem algumas situações onde não existe a possibilidade da gente interromper uma via completamente. E aí a gente vai ter que fazer essa liberação em 2 etapas. É impossível? É proibido? Não, não é. Nem uma coisa nem outra. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, se a gente observar aqui do lado direito, vamos imaginar essa situação, como aqui, né? Então, você tem aqui a contenção lateral segurando essa pavimentação. Só que desse lado aqui, se você não colocar uma contenção lateral, mesmo que provisória, o que acontece quando você libera esse tráfego? É a mesma situação da placa, da compactação que eu havia colocado. Com a movimentação, com esse tráfego já sendo solicitado, você começa a ter essa parte aqui movimentando. Porque o carro vai passar aqui, vai ter um esforço, e ele não estando travado, ele começa a abrir. E aí, quando você vai fazer a segunda etapa, é um Deus nos acuda. Porque mesmo, existem situações em que mesmo que você retire 50 centímetros aqui, 1 metro, que essa abertura já danificou, já abriu a junta da rua como um todo. E aí você vai ter uma dificuldade enorme para dar continuidade, você vai ter uma rua desalinhada e você vai ter o espaçamento entre as peças totalmente comprometido. Tá? Você vai ter, em vez de ter uma junta lá de 3 a 5 milímetros, você vai ter lá 1 centímetro de junta. Então, recomenda-se que, numa situação dessa, que seja feita uma contenção. Isso é muito tranquilo, você vai usar essa contenção no próximo trecho. Então, seja com um perfil metálico, seja com um caibro, alguma coisa nesse sentido, cravando aqui algumas estacas para que ele sustente, e ainda assim colocando, como está aqui, alguns cones, para que mesmo com a contenção provisória, que o tráfego não seja feito
extremamente na borda. Então, isso é imprescindível, tá, pessoal? A outra situação que a gente tem é uma situação de manutenção. Então, você pode ter alguma situação de um afundamento localizado que pode ter acontecido na pavimentação. Então, a gente tem que fazer essa reposição adequadamente, principalmente quando você tem aqui, se esse afundamento se deu por conta, ainda que tenha sido feito anteriormente, mas por algum problema, aqueles serviços que foram colocados lá na infraestrutura, lá no subleito, deu alguma deformação, então nós vamos ter que tirar esse material, nós vamos ter que fazer uma recomposição dessa área danificada, com uma nova compactação, ou até, às vezes, com a substituição desse material, para poder fazer esta reposição. Então, o que acontece? Nós temos, normalmente, você tomando todos esses cuidados, é muito comum que nas interferências, tá? E aí eu não estou dizendo se foi porque fizeram primeiro a pavimentação para depois fazer a ligação de água, ou se ela estava feita e teve que fazer uma manutenção. Os serviços das concessionárias, eles têm que ter o mesmo cuidado e alguns procedimentos adicionais para fazer essa reposição. Então, estamos aqui numa situação justamente de uma intervenção. Então, primeira coisa, você vai tirar essas peças, você vai separar essas peças que você está tirando, você vai desmontar essa estrutura, né? Você vai tirar o pó de pedra do assentamento, você vai colocar ele também em outro lugar, você vai retirar esse material de base, subbase, se for o caso, chegar no seu destino lá, que é o serviço que você tem que fazer. E aí, essa recomposição, ela tem que ser feita com todo o cuidado. Aliás, numa situação, tem um favorecimento que você vai estar com uma área extremamente confinada, mas o que a gente percebe é que a reinstalação é o seguinte: já misturou o material de assentamento, que seria o pó de pedra, misturou com a bica corrida, que era o material granular de base, com mais um pouco do subleito, porque teve que fazer uma escavação. Esse material não é separado e ele volta para o lugar numa única camada. Se tiver 80 centímetros, ele volta numa única camada. E não tem a mínima condição de isso suportar o tráfego depois. Então, essa recomposição, existe até uma necessidade, se for o caso, de fazer um envelopamento nessa tubulação, por exemplo, seja ela de dados ou de telefonia ou de água, não importa, e vir recompondo essas camadas, fazendo as compactações por camada. Primeiro no subleito, depois colocar o material granular para fazer a base, depois chegar na cota do pó de pedra, fazer o sarrafeamento novamente e fazer o reassentamento. Para vocês terem uma ideia, eu já vi situações onde, depois que chegou nessa fase aqui, onde ele já está sarrafeando, ele olhou para o lado e não viu nem mais os pisos, porque o piso recolheram junto com o material proveniente do corte. Então, tudo isso tem que ter critério. Então, seja na hora da execução, ou seja na hora desse trabalho de recomposição. Isso da importância de, nesse tipo de treinamento, não ter só o pessoal que vai fazer a execução. Então, toda intervenção que você vai ter dos outros órgãos, sejam as concessionárias, privadas ou públicas, não importa, eles têm que ter esse cuidado, porque eles têm que entregar esse trecho da mesma maneira que eles encontraram. Então, é importante que exista essa consciência e uma fiscalização em cima desse trabalho, para que, após esse reparo, a gente tenha a mesma condição e que não se perceba sequer que ali foi feita uma intervenção na pavimentação.
Pessoal, em linhas gerais, era esse material que eu gostaria de apresentar para vocês. Obviamente que eu fico aqui à disposição para tirar alguma dúvida. E lembrando, Glécia, já que você entrou aí, que se for necessário, se a quantidade de assuntos ultrapassar o nosso tempo, né? Porque como eu gosto disso, se eu precisar ficar aqui até às 10, a gente fica, mas eu sei que não pode. E aí, se houver a necessidade da gente marcar realmente aquelas rodadas lá de situações reais. Eu gostei da Tamara. Da rodada, né? Eu também gostei também. É isso aí. Acho que a gente pode até marcar isso com uma frequência. Cristiano e Noé, que vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que é o Noé que está com o pessoal aí na sala. Que no chat aqui o pessoal não vê nenhuma pergunta. Pronto, eu queria fazer uma pergunta. O Cristiano ou não é? Cristiano? Eu. Boa tarde a todos. Tudo bom? Primeiramente, parabenizar aí pela apresentação, que diversas dúvidas que a gente tinha aqui tirou nessa apresentação. Muito boa apresentação. Muito feliz. Pronto. É só um caso. Nós temos diversas obras de piso intertravado hoje na prefeitura. E algumas obras, esse travamento tem uma largura muito pequena. Aqui é o meu. Tem largura de ruas em torno de 2 metros, 3 metros, e o nosso intertravado, o meio-fio, algumas delas, são meio-fios extrusados, que a gente não dá para entrar nessas ruas. E o nosso travamento está sendo feito, a gente optou fazer o travamento no muro, encostado no muro das casas, que são, as casas às vezes avançam um pouco, a gente encosta no muro e faz uma rua compartilhada. Tem algum cuidado especial para encostar esse travamento nos muros? Algum cuidado que a gente deva ter? Alguma coisa especial? Olha, Cristiano, na verdade é o seguinte, o próprio nome diz, né, que nós estamos falando de uma contenção lateral. Ela pode ser pré-fabricada ou não, ela pode ser extrusada, que é o que hoje em dia tem a maior velocidade, mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você pega os grandes centros logísticos, que são aquela sequência de galpões, se você observar, existem muitos que não têm um meio-fio sequer. Por quê? Porque o piso intertravado ele está travado dentro da baia, não tem aquela baia onde os caminhões vão parar, aí sai da baia, encosta na alvenaria que é existente, e quando muito, ele vai estar terminando ou iniciando, depende do ponto de vista, lá no trilho do portão principal, onde você tem uma grande viga sustentando lá os trilhos do portão. Então, não existe, desde que ele esteja travado, eu acompanhei algumas obras, principalmente quando você faz uma reurbanização, você tira o pavimento existente, tira a guia, tira a sarjeta, e você vai fazer essa rua com travamento de uma loja na outra, de uma residência na outra. O único cuidado que se tem nessa situação é você garantir que em todo o seu perímetro você vai ter essa condição. Existem situações, por exemplo, onde você vai ter uma casa que tem uma garagem, esse terreno não é pavimentado e não existe parede ali para você. Então, nessas situações, o cuidado é você fazer uma viguinha de concreto, desde que ela fique cravada, mas você pode fazer o travamento de uma alvenaria a outra. Você tem, por exemplo, em indústrias, é muito comum você ter um corredor de entrada lateral, onde você mata o piso, né, no muro e na alvenaria, ou numa estrutura pré-fabricada de concreto, não importa. Então, o importante é ter a contenção. Então, não existe nada específico, a não ser situações como essa que eu coloquei para você de realmente não ter. O cara abriu o portão, não tem nada para segurar. Só outra pergunta. Está ligado aí? Estão me ouvindo? Tá, estou ouvindo. Só outra perguntinha que eu separei era só sobre, quando falou no começo da apresentação, sobre os pisos intertravados de 35 MPa e de 50, né? Perfeito. 35 MPa, aí tem para veículos comerciais de linha.
Esse caso aí entraria ônibus também, né? Ele suportaria... O que a norma... É assim, ó, quando as normas são elaboradas, né, são feitas, você nunca pode fazer uma norma sem prestar atenção em outras normas ou em leis. Então, vou tentar fazer uma coisa bem... Quando você transita numa estrada, então, seja numa estrada no norte, no nordeste, no sudeste, não importa, você tem, pela legislação de trânsito, uma carga por eixo que é permitido nas estradas. Por isso que tem as balanças, né? Esse tipo de carga é o que a gente chama de veículos comerciais de linha. Porque, assim, só para dar um número, se você tem lá uma capacidade de 10 toneladas por eixo, que é o que passa na balança, eu não vou entrar no mérito de eixo dianteiro, truque, só para exemplificar. E você tem que transportar um transformador de 100 toneladas, não significa que ele não possa passar ali. Só que você vai ter uma carreta que vai ter tantos eixos quanto forem necessários. A Glécia sabe isso melhor do que eu, né, Glécia? E você vai distribuir essa carga em número de eixos. Então, isso, respondendo a sua pergunta, um ônibus, ele está dentro, um caminhão com uma carga de 13 toneladas, desde que ele seja um caminhão trucado, está dentro. Uma carreta com 25 toneladas, dependendo do número de eixos dela, estaria dentro. Um bitrem. Então, à medida que você aumenta essa carga, você aumenta o número de eixos e você transforma essa carga numa carga comercial de linha. Então, vai para os 50 MPa aquela carga que é fora, um veículo considerado especial. Me fugiu agora o nome daqueles guindastes que pegam os containers no porto. Fugiu pés ou de 40 pés. Só que ele não é um veículo que você vê na estrada, porque ele não é um veículo comercial de linha. Então, em situações desse tipo, se projeta uma peça com 50 megapascal, porque ela tem uma condição diferenciada do que um veículo comercial de linha. A outra situação é que esse 50 MPa, aumentando essa resistência na capacidade de estrutura, ele também aumenta a resistência à abrasão. Porque na mesma situação que eu tinha colocado, ao descarregar um container na pavimentação, você está tendo um contato do aço com a peça do pavimento, que não é uma condição normal nos veículos comerciais de linha, porque ali você está falando em pneumáticos, você está falando de um pneu. Tá? Então, essa é a definição que se tem com relação à utilização, isso por norma, tá? É óbvio que você não pode ter uma resistência, de acordo com a norma, você não pode ter menos que 35 megapascal. Agora, se o projetista definiu lá que ele quer 50 MPa numa determinada indústria, numa determinada condição de trabalho, ele está dentro, ele não pode estar menos que 35. Essa é a ideia. Vou comentar aí, como o Paulo falou, né? A parte de projeto eu gosto um pouco. Aqui no Brasil está tendo um barulho de furadeira aqui no vizinho do lado, está interferindo um pouco. A gente aqui no Brasil usa o método da PCA, e como o Paulo falou, ele considera veículos de linha e especiais. Então, o de linha, sempre no método, ele considera os 35 MPa, que são ônibus, caminhão. Agora, quando é o veículo especial, que são guindastes, coisas que são áreas mais de porto, a gente vai considerar o das 50 MPa, que é o método da PCA, que normalmente a gente utiliza aqui no Brasil. Obrigado, agradeço aí essas respostas. Tu sabe como é que quem que está lá na sala, se tem pergunta lá, que tem uma equipe que está assistindo na sala, né? Lá na prefeitura?
se eles têm pergunta, que o pessoal não está passando. Oi, Noé. O pessoal lá da sala já fez algumas perguntas aí através do Cristiano, certo? Tá. E quanto a mim, copiando aí o Cristiano, quero parabenizar aí pela apresentação, realmente tirou muitas dúvidas. Esse aí praticamente é o nosso dia a dia, porque a quantidade de pavimentos com intertravado é muito grande e muitas duvidazinhas que nós tínhamos foi tirada aí nessa apresentação bem abrangente, bem completa. Parabéns aí. Eu agradeço. Na verdade, a gente procura passar essas informações porque elas são, assim, de uma certa forma básicas, mas eu imagino a dificuldade que, por exemplo, a Glécia poderia ter para passar uma informação dessa. Não, é uma pessoa super capaz, eu conheço a Glécia já há muito tempo, mas quando você coloca um pessoal para um evento desse, eu acho que a fixação, inclusive, ajuda bastante. A imagem ajuda bastante. O explicar o motivo pelo qual você está pedindo, porque às vezes você dá uma recomendação para uma equipe de trabalho e ele entende aquilo só por uma questão de eu vou obedecer. Se ele não souber exatamente por que ele está fazendo aquilo, quais são as consequências daquele trabalho, fica muito mais difícil dele atender, ou fazer só enquanto alguém está observando. Então, o que a gente sempre tenta passar é explicar o que tem que fazer e o que pode acontecer caso você não faça. Isso que eu coloquei para vocês é uma realidade em todo lugar. Não imagine que num lugar onde você tenha um grande desenvolvimento, que você tenha obras gigantescas, que você também não tenha que passar essas orientações, porque na maioria isso não é só nesse tipo de trabalho. Na maioria das vezes, você tem profissionais, pessoas que trabalham com aquele sistema construtivo e que executam porque aprendeu daquele jeito, porque alguém mandou fazer daquele jeito e não faz a menor ideia da finalidade daquilo. Então, é diferente quando eu falo, no ajuntamento tem que ir até o fundo, senão vai dar problema e vai deslocar a peça, a pessoa vai fixar isso daí. É como aquela história da absorção, né? Aquela imagem da absorção, ela é bem focada para isso. Eu não sei se tem mais pergunta, mas acho que a gente já está chegando no nosso horário aqui que a gente se propôs aqui com a Manuela, até que para não pegar muito tempo do pessoal. Eu acho que até teve uma questão aqui de manutenção, né? Eu já provoquei ao meu colega para a gente escrever um manual sobre manutenção, o Cláudio Paulo. O Manuel disse assim, vamos fazer isso ano que vem, porque acho que é uma ferramenta importante para as prefeituras. E eu acho que a gente vai conversando com a secretária e a gente programa uma roda de conversas, de repente uma vez por mês, e também, assim, eu estou visitando algumas obras, né, em conjunto com vocês, e ontem eu fiquei discutindo com o Paulo qual eram os principais pontos que a gente tinha que trazer nesse primeiro momento, né, então, que acho que mais ou menos o que eu observei nas obras e era as perguntas. Então, eu vou deixar aqui meu contato para vocês, então, quando tiver alguma dúvida, por favor, eu quero colocar aqui a Associação Brasileira de Cimento como parceira da Prefeitura, então, a gente quer que execute obra de qualidade, então, a gente é um braço técnico da indústria cimenteira. Eu acho que esse aqui é um dos primeiros treinamentos, né? Então, fiquem à vontade no convite do curso, tem meu celular, meu zap, então, qualquer dúvida pode me procurar, e eu fico aqui em Fortaleza mesmo, e quando eu falo, acho que é Alana, eu falo assim, quando eu não sei a resposta, eu procuro o Paulo, procuro outro especialista, mas quando eu aperto o calo, eu busco um especialista, mas
Então, assim, a gente se coloca aqui à disposição da equipe da prefeitura, da CAGES, né, para dar esse apoio técnico mesmo. Cristiano, Noé, vocês têm mais alguma palavra? Eu teria algumas perguntinhas, mas como o tempo está curto, a gente pode marcar outra vez. O pessoal está mandando pergunta para mim. Não, manda bala, pode mandar, é que eu não sabia, por isso. Eu vou mandar uma aqui. Lá na prefeitura, a gente utiliza mais o pó de pedra para assentamento do que mais a areia, né? Isso aí tem alguma... melhor um, melhor o outro, não tem, ou tanto faz? Então, é assim, ó, o que eu sou muito objetivo nessas coisas. A gente tem que ter um limite, porque é muito simples. Mesmo em fábrica, só fazendo... Eu já trabalhei, por exemplo, em fábricas em determinados locais, onde você não tem exatamente a brita no diâmetro que você precisa, que você não tem exatamente a areia do jeito que você quer, e você tem que se adaptar. Então, nessas situações, tanto na areia quanto no pó de pedra, você pode utilizar. O que pega nesses casos é justamente a granulometria. Então, assim, eu não posso tirar aquelas tabelas da minha apresentação, porque eu disse que eu ia me basear na norma, mas eu não posso também fechar os olhos para as situações que são intrínsecas ao local. Então, os cuidados que a gente tem que tomar, assim, você pode usar o pó de pedra, você pode usar areia, tá? Só que você tem que ter um mínimo de cuidado, é o que eu falei, na questão tanto do assentamento, quanto, e principalmente no que diz respeito a um trabalho a mais, né, de você ter ela um pouco mais, um pó de pedra um pouco mais fino lá, que se você não tomar esse cuidado, você vai dar problema na pavimentação. Então, qualquer um dos dois você pode utilizar. O que não dá é para você... você não consegue seguir aquela curva granulométrica, mas também não tem que falar, bom, já que eu não consigo, vamos botar qualquer coisa aí. Eu acho que o critério de recebimento, você receber o material e falar, putz, separa esse pó, que esse pó está mais fino, deixa ele guardadinho para a gente fazer só rejuntamento. Então, são situações do dia a dia que a gente resolve dessa forma. É muito cômodo. Eu cheguei e falei assim, não pode. Tem que estar naquela curva granulométrica, só que não é essa a realidade, né? Então, a gente tem que fazer realmente algumas adaptações e não esquecer de buscar essa situação. Tá? Eu acho que o objetivo principal é ter um dia um fornecedor falar assim, olha, você vai ter que atender a essa curva granulométrica. E você não pode simplesmente sentar e falar, vou usar isso pro resto da minha vida. Não, você pode colocar isso como objetivo. Por enquanto, eu vou continuar usando assim. Mas o meu objetivo é ter isso dentro dessa curva granulométrica. Eu não estou ouvindo ninguém. Peraí, eu que desliguei aqui meu fone. E observar sempre assim, né? Se está realmente preenchendo a junta, né? Então, quando está muito grosso, não vai preencher. Se está na dúvida, sei que é complicado eu sacar uma peça para ver até onde está chegando esse rejuntamento, né? E a gente sabe também que quem vai preencher a junta é um pouco da camada de assentamento, né? E um pouco do rejuntamento. Lembrando que na hora da compactação, a importância de você, voltando um pouquinho, né, dando um passo para trás, a importância de você também ter na parte de baixo um pó de pedra ou Maria que atenda aquela curva granulométrica, é que no momento da compactação, a parte de baixo vai subir entre os blocos. Então, o rejuntamento, se a gente fosse pegar o espaçamento total da peça, 6 centímetros, não são 6 centímetros de cima para baixo que vão preencher essas juntas. Na hora da compactação, parte do material de assentamento sobe entre as juntas. Então, daí a importância de você ter na cabeça que o ideal é você trabalhar com aquele material. Mas dá para fazer bem feito, de uma forma... Vai dar mais trabalho de conferência, de você, como a Aliança falou, ou tirar uma peça, ou ficar lá tirando com uma lâmina para saber até onde está. Isso é imprescindível.
Cristiano, tem mais pergunta aí do pessoal da sala? Fizeram. Se for por pergunta, tem um monte, eu acho que até meia-noite, mas. Perguntaram sobre fazendo. Deixa só te interromper. Você está com essas perguntas no Zap? O pessoal está mandando pelo Zap. Eu pedi até para mandar, quem tinha, mandar pelo chat, mas eles estão mandando para mim no Zap aqui. Não, só assim. Depois que o que a gente não conseguir responder hoje, você copia no chat e manda para mim, que aí a gente já tenta separar as perguntas e marca a rodada de conversa. Tipo, 20 minutos. Aí. Tá. Sabe? E aí a gente vai falar disso. Pronto, tá ótimo. Aí eu consigo fazer isso em cima das perguntas já. Acho que fica melhor. Tudo bem, tá ótimo. Eu vou fazer mais um, então, falando sobre a durabilidade do piso intertravado. Fazendo essa sequência correta, vendo os ensaios do material, a camada de pó de pé, tudo corretamente. Qual a durabilidade do pavimento? A média de durabilidade? Eu vou responder de uma forma bem tranquila para você. Como a Glécia entregou aí o jogo, que eu estou no mercado há 40 anos, e eu tenho obras de pavimento que eu fiz há 40 anos e estão íntegras. Passo sobre pavimentações que foram feitas pelos meus antecessores e elas estão íntegras. O que acontece? Quando você faz um trabalho, porque ainda assim, no passado, existiam algumas obras que davam problema. E aí o cara fala, não vou pôr isso aí não, porque isso aí afunda. Porque se falava só na peça. Então você chegava num lugar, numa prefeitura, seja lá, ou numa indústria, o cara simplesmente acertava lá na enxada o terreno, botava lá uma camada de areia e brita, assentava as peças, e isso não era uma estrutura de pavimento. Então, quando você tem uma estrutura de pavimento, olhando o pavimento da forma que tem que ser avaliada, não tem... A própria sede da BCP é uma das primeiras obras que eu fiz aí na minha carreira, lá na sede, e você tem vários tipos de pavimento intertravado lá que nem se fabricam mais, saíram de linha. Hoje, o que mais se usa é o retangular e o 16 faces. Então, lá você vai ter uma infinidade de pisos que foram assentados há mais de 30 anos, lá 35 anos, não sei se chega a 40, mas estão lá, estão íntegros. Por quê? Porque foi feita uma estrutura adequada, não tem porquê. E o outro ponto é justamente, aí cutucando de novo lá a Glécia e o Cláudio, no manual de manutenção, porque o grande vilão dessa história é mesmo que você faça um bom trabalho, as intervenções são complicadíssimas. Elas têm, assim, eu diria que 70%, 80% dos insucessos de uma via que tenha sido bem executada, ela é proveniente de uma intervenção mal sucedida. Então, não existe, assim, 50 anos, eu falaria para você tranquilamente, se você fizer um bom projeto, se você fizer as camadas adequadamente, se você tiver uma peça atendendo a norma, porque aí é aquela história, o Paulo falou para mim que dura 50 anos, e 3 anos depois, eu estou com um monte de peça quebrada. Bom, vamos ver a origem disso? Tinha lá os 35 megapascal? Tinha 50 megapascal? Não, tinha. Então, assim, olhando essa linha de atividade, não tem por que acabar. Não tem. Eu conheço obras com mais de 60 anos. Aliás, nas nossas palestras mercadológicas, você mostra a pavimentação com muito mais tempo do que isso. Então, vamos encerrar. Então, eu gostaria de agradecer aí, Cristiano, acho que a Manuela aí pela oportunidade. Eu acho que isso é um começo, né? Acho que a gente tem uma linha aí a gente vamos começar a fazer essas rodas de conversa. Eu acho que, assim, 20 minutos na semana ou a cada 15 dias, os fiscais trazem lá o que está acontecendo nas obras e a gente faz esse bate-papo aqui. Paulo, você já está convocado. Será um prazer.
Você não é convidado, você é convocado, né? E agradeço demais aí a participação. Cristiano, daí, se puder fazer a gentileza de mandar as perguntas para mim, e depois a gente vai focando isso nos temas já, nas principais dúvidas já, acho que fica mais focado. Obrigado, pessoal. Eu vou deixar aqui, o pessoal perguntou de apresentação, de manual, a gente tem uma série de manual aí de intertravado. Eu vou tentar selecionar aí os links para download e disponibilizar para vocês por e-mail junto com o certificado. Então, a gente tem cartilha, tem formação de mão de obra, tem várias, intertravado para calçadas. Então, a gente vai disponibilizar esse material e eu vou mandar a apresentação também que foi solicitado aqui. Tá bom? Paulo, muito obrigado aí, acho que Posso só falar uma coisinha? Sim. Eu queria mais uma vez agradecer à Prefeitura de Fortaleza, à Secretaria de Infraestrutura, agradecer ao Noé, ao Cristiano, que contribuíram bastante, porque é muito legal para a gente que gosta do que faz, quando você termina uma apresentação e você tem perguntas. Isso significa que houve uma interação, houve uma troca. Isso é uma troca. Agradecer também a Glécia, né, em nome da BCP, Regional Norte e Nordeste, a Bloco Brasil, que estará sempre à disposição para que a gente fortaleça essa parceria. Sempre conte com a gente vai poder contribuir aí no que puder. Tá bom. Obrigada, Paulo. Obrigada, Noé. Obrigada, Cristiano. Até o próximo. Valeu, um abraço a todos. Bom feriado, né? Boa tarde a todos. Boa tarde.